Olá, bem-vindos ao podcast do Portal Maracaju. Nessa oportunidade, mais uma vez, trazendo informação de qualidade para você. Já convido você a curtir, comentar e compartilhar através das nossas redes sociais e também do site portalmaracaju.com.br. E nessa edição, especialmente, vamos falar em educação em conexão. Um papo para falar sobre esse tema e, com certeza, de uma forma descomplicada, convidamos, através do Ecossistemas do Sebrae, a parceira Carla Sontag, que está com a gente aqui no estúdio. Bem-vinda, Carla. Boa tarde, Demis. Obrigada pelo convite. Obrigada, Pablo, Sebrae aí, pelo convite. É um prazer estar aqui, falar sobre educação, sempre muito bom. É bem interessante quando você fala de educação de uma forma descomplicada. Hoje, nós temos várias crianças se formando, trazendo para esse ambiente tecnológico algo que é inovador, mas também nós temos uma missão, uma questão que é prepará-los para coisas que ainda não surgiram e não aconteceram. Você podia comentar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua história profissional e também sobre esses desafios na educação que nós vivemos hoje? Com certeza. Eu estou na educação há 25 anos, já há 24 deles no Colégio Conexão, então sempre fui professora de biologia nesse começo de carreira, passei por uma coordenação pedagógica, hoje eu estou diretora do colégio há 12 anos, tenho uma turma de agronomia na universidade, na Uniaselv, trabalho biologia ainda com essa turma. Então, tem um tempo aí que eu já ando nessa estrada da educação e é uma felicidade viver isso. Bom, e nós sabemos o quanto mudou nesse meio de educação, Nós tínhamos antigamente livros, um estudo intenso, algo muito sistemático, e hoje mudamos para uma era de tecnologia, com cores, sons, com imagens, com realidade virtual, uma perspectiva bem diferente. Um pouquinho do seu histórico ali. Antigamente, você já era uma aluna empreendedora? Você já trazia essa intenção, essa participação da comunidade, como nós vemos ali, alunos que na escola, no intervalo, vendem bala, trazem bombons de casa, pulseirinhas do artesanato. Você já tinha isso na sua época? Olha só, eu nasci e me criei em Santa Catarina e naquela época sempre os circos viviam muito na cidade e em frente à minha casa era um espaço onde os circos se instalavam. E, enfim, eles sempre precisavam de ajuda ali e a gente ia ajudar, em troca de um ingresso, enfim. E dentro dali se perdiam lantejoulas, se perdiam acessórios, enfim, dos artistas. E a gente recolhia aquilo e vendia na escola. Era um sucesso. Então, o que eu me lembro de ver empreendedora da infância é isso. Depois, com o tempo, a gente vai empreendendo, já que eu trabalho com a escola. A escola é uma empresa privada. Estou na escola desde a época dos padres, mas depois a gente virou um colégio particular mesmo, enfim, e nesse processo a gente tem que empreender, eu tenho que vender, eu vendo as matrículas, eu vendo o nosso serviço, A gente trabalha empreendendo sempre. Acho que ninguém hoje trabalha sem empreender, Bom, são os desafios que você vai enfrentando no dia a dia, E dentro dessa mudança, como era conhecida antigamente, a escola paroquial, também houve mudanças agora como uma escola com mais tecnologia e integração. Isso necessariamente conectou o aluno a, por exemplo, aulas com projeções, com tablets, com gráficos, Como foi essa transição para você, você comentando sobre essa parte de inovação e de tecnologia? Bom, a educação ela tem sofrido muitas mudanças, e isso é cíclico.
né? Durante muito tempo, acreditava-se que o aluno, na carteira dele, sentadinho, o professor lá na frente, passando essa informação, oralizando isso, escrevendo no quadro, era o que resolvia. Hoje, não. Hoje, nós trabalhamos com a educação no sentido tecnológico da palavra, mas sempre com um lado humano muito, muito acentuado. Então, a educação hoje, ela se faz com muito mais som, com muito mais imagens, movimento, ela se faz com práticas, ela se faz com modalidade de sala de aula invertida, onde o aluno é protagonista e o professor é um mediador desse conhecimento. Então, antes, o que você ficava numa Barça, né, que era o que se tinha para pesquisa, e levava horas copiando aquilo, escrevendo aquilo, hoje nossos alunos têm segundos na palma da mão. Existem benefícios, existem prejuízos com isso? Sempre. Tudo tem os dois lados. E a educação, ela tende a trabalhar dessa forma, sempre pensando na tecnologia, porque as coisas vão mudar com muita rapidez. Hoje tudo é muito imediato. E isso gera preocupações na gente, mas também gera uma expectativa muito grande de desenvolvimento. Um tema interessante. E pensando nisso, de que forma, né, mais de sucesso que você experimentou dessa transformação toda através da tecnologia e da inovação, né, e do empreendedorismo que é feito dentro da sala de aula? Olha, umas formas de sucesso. Nós tínhamos já há um tempo um projeto muito bacana junto ao Sebrae, que era empreendedorismo mesmo, né, para jovens e crianças também. E esse projeto, ele se deu durante mais de 5 anos. Nós tínhamos durante o ano treinamento para os professores. Esses professores então levavam esse material até a sala. As crianças produziam objetos, produziam alimentos, inclusive, e nós tínhamos uma grande feira do empreendedor. Com o tempo, a pandemia veio e trouxe mudanças muito, muito grandes, e dentre essas mudanças também veio a necessidade da gente repensar o projeto de empreendedorismo. Junto com isso veio uma vontade de buscar um programa voltado à educação financeira, que é onde a gente percebeu uma necessidade muito grande nas crianças, principalmente na questão de consumismo, na questão de não entender como é que o dinheiro ele deve ser usado ou deve ser visto. Então, para que a gente tenha adultos menos estressados, mais organizados, nós procuramos um programa e nós encontramos um programa muito bacana chamado Gênio das Finanças. Esse programa, ele já vem conosco há 1 ano, vai para o 2º ano agora, e ele trouxe uma consciência para as crianças de 3º aninho, então uma faixa etária de 9 anos até aos 13, nós estamos trabalhando até o 7º ano, de como você deve lidar com o dinheiro. Coisas simples, como o que é uma transação bancária. Hoje, se a gente perguntar para as crianças, eles sabem que existe um aplicativo do banco onde está o dinheiro do pai, aí eu vou gastar esse dinheiro, eu vou usar ele em benefício próprio ou não, mas eles aprenderam então, estão entendendo como as coisas acontecem, como é o mercado imobiliário, como é que se faz a moeda digital mesmo, tudo isso é trabalhado dentro desse processo. Então, só para fechar, as mudanças que aconteceram vieram de um programa de empreendedorismo, onde eu tinha uma criança que produzia um material e vendia esse material, mas não tinha consciência do que estava fazendo ou ia fazer com aquele valor que adquiriu, porque afinal tudo era patrocinado pelas famílias, pelo colégio, enfim. E hoje a gente tem um programa onde eu vou aprender a lidar com as finanças para que no futuro eu possa abrir, então, um negócio. Então, a nossa consciência empreendedora, ela está se dando dessa forma hoje. São os grandes desafios da vida moderna. Aham. Bom, eu também imagino que você tenha outros desafios, aqueles que são mais corriqueiros.
prática, né, na sala de aula pode, né, ser comprometida pela informação da inteligência artificial, copia e cola, né? Quanto isso pode afetar, interferir dentro da evolução, né, da educação hoje, num cenário, né, amplo, um cenário macro, né? No macro estudo, como funciona isso? É bem desafiador mesmo, porque a IA, ela já está aí a quilômetros de distância do nosso pensamento, porque o que o educador faz? Ele estimula, ele busca esse conhecimento, ele transfere esse conhecimento. O IA, ele produz a informação pronta. Isso é ruim? Não, isso é bom, isso é bom. O que nós estamos entendendo de como lidar com essas IAs, com ChatGPTs, com Geminis, com, enfim, várias inteligências artificiais que existem aí, é buscar fazer com que o nosso aluno ele saiba fazer a pergunta, com que ele saiba o que ele quer. Porque de nada adianta eu ter 1 milhão de informações se eu não sei dizer àquela máquina o que eu quero. Então, nosso desafio agora é formar seres ainda mais pensantes, que conheçam essa informação para que eles possam informar essa máquina do que eles querem. Porque se eles não souberem o que pedir, de nada vai adiantar ter essa tecnologia na mão. Então, esse é o desafio agora dos novos educadores. E eu espero que a gente tenha sucesso nisso, viu? Realmente, você tocou no ponto-chave sobre o que a inteligência artificial pode contribuir, né, para que surjam cada vez profissionais melhores, né? Pessoas melhores, né? E os serviços sejam cada vez melhores. Mais ágeis, funcionais, enfim. Sim. Uhum. É interessante estarmos falando sobre inovação e tecnologia, e eu faço um parênteses agora para que você possa falar um pouquinho sobre, né, essa parceria que você tem com Ecosistemas e como você conheceu, né, esse projeto do Sebrae tão importante que acontece aqui em Maracaju. Nosso ecossistema Plantar, ele veio de uma ideia do Sebrae de trazer uma organização, né, dentro do município para que empreendedores, para que pessoas, empresários, enfim, se unissem para trazer uma cultura diferente de desenvolvimento para o nosso município. Eu fui convidada, na época, pelo Sebrae mesmo. Nós tínhamos um consultor que nos atendia, já tínhamos um projeto junto do Sebrae, e o Jefferson, então, me chamou o colégio, na verdade, e eu estou representando o colégio dentro desse ecossistema. Logo depois, a nossa professora de empreendedorismo, na época, a Fabiana, ela se engajou muito na ideia, ela comprou a ideia, tanto que hoje ela trabalha no Sebrae. O Sebrae nos roubou, a Fabiana. E a gente acabou participando de alguns eventos, conhecendo, e eu me encantei pela ideia, sim. Acho que desenvolver nosso município vai mudar um contexto, um cenário, e são pequenas ações, como as que o ecossistema desenvolve, que fazem lá na frente a nossa cidade se destacar em alguns sentidos. E eu acredito muito que a união de vários empreendedores, várias cabeças pensantes, pessoas que estão o dia inteiro, porque o que mais a gente faz é pensar, buscar soluções, e quando se une isso, não tem como dar errado. Então, o ecossistema Plantar, ele veio realmente para desencadear um programa, um processo de desenvolvimento para Maracaju. Olha, em outra oportunidade eu quero trazer mais informações visuais e práticas a respeito do projeto Plantar, para que a gente possa, Pablo? Fazer isso. Eu agradeço também a presença do Pablo, que é coordenador da Ecosistemas aqui em Maracaju. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio podcast. Bom, continuando o nosso tema, eu gostaria de uma sugestão, opinião, né, dentro desse assunto da educação. Quais habilidades nós deveremos investir mais
nos jovens e nessa geração para que eles possam se preparar para o futuro? Né? Quais são as tendências, quais são, né, os métodos, né, que nós podemos prever ou visualizar que seriam de mais utilidade nesse momento que nós vivemos hoje na educação? Na verdade, assim, quando se fala de educação é um tema muito amplo, então a gente sempre fala lá no colégio, olha, nós não lidamos com um produto, nós lidamos com pessoas. E dentro desse cenário de pessoas de várias faixas etárias, a gente acaba de 1 ano a 18 anos, mais os professores, mais as pessoas envolvidas, pai, mãe, o padrinho, a avó, enfim, é uma galera, viu? O que mais a gente deve desenvolver hoje, pensando na educação hoje, são as capacidades socioemocionais das pessoas. Então, é nesse ponto que nós temos uma preocupação maior e a gente tem buscado junto a projetos, junto a parcerias, fazer com que esse trabalho aconteça de forma efetiva, que esses jovens eles tenham mais solidez nas emoções, aprendam a lidar melhor com as emoções. Nesse mundo doido que a gente está vivendo aí, imediatista, um mundo onde não há uma paciência para se assistir um vídeo de 3 minutos, é um fardo. Então, a gente precisa mesmo, Denis, eu digo para você, é uma necessidade imediata, cuidar da condição emocional dos nossos jovens. É isso que a gente precisa hoje. Muito mais que conteúdo, eles precisam de suporte emocional. Até você comentando, eu percebo assim que existe uma dualidade entre o mundo virtual e o mundo real, né? Então, existe essa dificuldade. Eu penso também que essa geração não consegue mais se desconectar do celular. Né? Existe essa dificuldade. Talvez não haveria mais um olhar para trás nesse momento. Né? Talvez o que nós vemos hoje é cada vez mais a necessidade da tecnologia estar envolvida dentro do processo educacional. Isso. E o quanto isso pode ser prejudicial, né, para que as pessoas, e principalmente nesse lado emocional, né, essa questão de controle das emoções pode estar interferindo nas decisões delas, né, porque isso afeta diretamente escolhas, né, porque esses desejos imediatistas, né, essa necessidade do agora, que a rede social e que as telas oferecem, né, podem afetar, né, talvez o desenvolvimento profissional, humano, cognitivo dessas crianças, né, que são jovens ainda, crianças que estão sendo submetidas a algo que ainda não temos um relatório muito amplo, porque não se passou uma geração, por exemplo, de pessoas que a gente possa avaliar, falar, olha, isso aí foi, né, algo que aconteceu e que a gente pode extrair como se fosse até um remédio, né? Quando você faz muitos ensaios de um remédio, você sabe o resultado, o efeito colateral dele. Né? E como essa dualidade de mundos pode interferir, principalmente na questão da inovação, da tecnologia hoje, né? Pode estimular, pode ser benéfico, a gente consegue encontrar, né, um caminho, assim, falar por aqui está dando certo? Existem formas, sim, saudáveis de usar essa tecnologia, de usar esse celular que está na mão desse jovem. Por exemplo, eles são muito criativos, e isso é estímulo de tela, é estímulo de informação que eles tiveram. Então, se hoje nós compararmos um jovem de 14 anos com um jovem de 14 anos há 30 anos atrás, a gente vai perceber que existe uma condição criativa muito maior, eles têm uma noção de mundo muito maior. Então, o que a gente deve fazer com essa tecnologia é direcionar esses conteúdos. Então, ao invés dessa menina, eles pegarem esse celular para ver dancinha, que é legal também, eles curtem, a gente sabe, e faz parte do processo de crescimento, mas que não seja só isso, né?
direcionar conteúdos que são positivos. Por exemplo, cara, vamos criar uma startup. Eles são muito criativos, eles conseguem desenvolver um projeto e colocar ele para andar. Eles conseguem sim, com 14 anos, eles fazem isso tranquilamente. Hoje um menino de 14 anos, ele fala sobre criptomoeda com toda tranquilidade. Muito mais do que, às vezes, uma pessoa que está aí trabalhando num banco, por exemplo, e fazendo aquilo todo dia, aquele mesmo trabalho. Porque esse menino, ele tem tempo, ele tem disponibilidade cognitiva para isso, a cabecinha está fresquinha, então, fácil de aprender. E quando eles querem, nossa, eles são as esponjas, eles absorvem tudo. Então, eu acredito que direcionando todas essas informações para algo positivo, a gente vai ter muito sucesso. Não tem como voltar atrás, como você disse, não dá mais para olhar para trás. Agora a gente tem que olhar para frente, a gente tem que ver um caminho bom com essa tecnologia. Vamos nos aliar, a gente não pode ficar avesso a isso, não dá. Então, a gente tem que abraçar a causa e olhar para esse menino e dizer, cara, o teu mundo é outro. Eu atendo muitas mães e elas dizem, mas no meu tempo não era assim. Não era. Com certeza não era. Nós estamos vivendo o tempo dele hoje. É outro tempo, é outra geração, é outro mundo, é tudo muito diferente. E que bom. As coisas evoluem, estamos evoluindo junto. Claro, a tecnologia a passos largos, talvez o nosso conhecimento a passos lentos, mas essa meninada acompanha, e se eles forem bem direcionados, bem instruídos, é sucesso, não tenha dúvida. Olha, na sua perspectiva, né, como nós podemos utilizar desse momento da história, né, da educação, né, todo esse aparato tecnológico para desenvolver, né, acessibilidade a conhecimento, a conteúdo e principalmente inclusão social. Eu vejo como, né, pessoas que tinham diferentes formas de aprender, hoje elas parece que encontram dentro, né, desse meio tecnológico ali formas que elas vão conseguir acompanhar umas às outras, cada uma no seu ritmo, mas elas se desenvolvem com isso, né, de uma forma ampla, cada um no seu tempo, mas eles conseguem alcançar um objetivo. E, na sua opinião, né, você tem visto as formas de acessibilidade, né, e inclusão, né, dentro desse processo de tecnologia? Muito. Existe sim. Na verdade existem modalidades para todas as pessoas. Você precisa se encaixar naquilo onde você tem habilidade e competência. E esse é o futuro da educação. Se você me perguntar, Carlos, o que você acha que daqui a 10 anos, como é que vai ser a educação, 15 anos, como é que vai ser a educação? A educação nesse tempo, ela vai se dar muito mais tecnológica, com certeza, mais personalizada. Aí vem a inclusão. Se eu não sou bom em matemática, por que é que eu tenho que estudar tanto cálculo? Hoje, a gente tem um novo ensino médio, por exemplo, que esse ano, inclusive, sofreu mudanças novamente, é um experimento e super apoio, eu acho que está indo muito bem, a gente consegue trabalhar de uma forma legal, priorizando a habilidade e a competência desse aluno. Então, se ele tem habilidades e competências nas linguagens, ele precisa aprimorar isso. Vamos trabalhar em cima disso. Se ele é das exatas, vamos trabalhar nas exatas. Então, dentro desse contexto, a educação ela vai se dar num formato muito tecnológico, mas personalizado, sempre respeitando a capacidade do indivíduo de desenvolver temas específicos, não aquele monte de conhecimento que, na verdade, não se sabe quando se vai usar. A gente sempre recebe essa pergunta, mas por que eu vou estudar? Por que eu estou aprendendo isso? E a gente tem que fazer sentido, né? As coisas têm que fazer sentido para eu querer aprender. E acaba que o professor, ele fica numa situação complexa e ele usa isso como... Tudo isso estimula seu cérebro a pensar, tudo isso faz você se desenvolver ideias, enfim. Mas
Hoje a educação ela está se dando em cima de um processo tecnológico e personalizado. Essa é a ideia. Muitas mudanças também exigem um apoio, uma parceria da família, né? Como é importante, porque, como você disse, né? No meu tempo não tinha disso, né? E hoje eles veem tantas coisas inovadoras e criam um certo preconceito a respeito da tecnologia na sala de aula. Mas ele vai usar o tablet na sala de aula, né? Ele vai fazer um trabalho que ele viu na internet. Na minha época eu tinha que pesquisar, escrever em livros, né? Então toda essa mudança, né, precisa de qual tipo de estímulo em casa ou na família para poder acompanhar essa evolução na área da educação dos filhos, dos pequenos e até dos jovens, né, que estão acontecendo. Que tipo de estímulo a família precisa ter para poder dar certo isso tudo? Bom, para dar certo, para ser sucesso, tem que estar na parceria com a escola. Se a família está parceira do ambiente escolar do filho, ela consegue entender o que a escola quer desenvolver no filho. Então, eu vou até essa escola, eu vou conhecer as pessoas que estão instruindo meus filhos e eu vou conhecer o material que ele está usando, eu quero saber o que ele está aprendendo e, baseado nisso, eu vou dar importância à escola. Então, o que vai mudar para esse indivíduo ele se desenvolver melhor, a escola e a família estarem andando juntas, sempre juntas, com o mesmo propósito, e esse pai conhecer a rotina dessa criança e se importar com isso, dar importância, ler junto, dar o exemplo. Então, às vezes a família ela fala, puxa, mas eu nem sei ensinar isso. Não, você não precisa ensinar. Você só precisa dar importância, você precisa dizer que aquilo ali transforma o mundo, que estudar, que ter essa rotina pesada de leitura, de cálculo, de informações, vai fazer com que o mundo dela seja outro no futuro. O futuro deles pode estar muito longe, pode estar na consciência deles algo difícil de alcançar, mas de chegar, enfim, é longe. Mas se você fizer sentido hoje, você levar teu filho, olha, eu estou aprendendo sobre meio ambiente, então leva esse menino até um espaço onde ele possa visualizar aquilo que ele está aprendendo. Isso é dar sentido. Então é uma forma muito, muito eficaz da família estar desenvolvendo também o papel dela dentro da educação da criança. Bom, eu vejo quanto é importante todo esse processo, eu vejo que ele vem de uma estrutura que já está em funcionamento dentro do projeto escolar, né? Que nós vemos que está bem estruturado, né, para que a inovação, a tecnologia, né, se alie junto com esse desenvolvimento humano, né, muito próximo. Então, eu convido você agora a comentar sobre o trabalho que você realiza no Colégio Conexão, né? Ali dentro desse projeto educacional, eu imagino, né, que tenha ali uma transformação, como você disse, daquele período, né, quando era a escola paroquial, hoje quando você fala de Colégio Conexão, né, tanto o endereço, né, a estrutura, todo esse né, preparativo foi reformulado pensando em atender com essa nova modalidade de ensino. Isso, dá uma pegada moderna, contemporânea para um mesmo local, né? Na verdade, nós viemos de um histórico de sermos da Igreja Católica. Eu participei muitos anos desse tempo, Padre Beto, Irmã Márcia, que foi minha mentora, na verdade, aprendi muito com ela. A Dona Dorli foi também uma pessoa muito importante para mim, que desenvolveu em mim essa coisa da gestão escolar, que ela não é simples ser gestor escolar, exige muito. E durante esse tempo nós crescemos muito. Então, há 17 anos, o senhor Luiz Augusto ele comprou o colégio e nos fez entender que isso
teria que ser mudado, né? Mudar o nome, por exemplo, do colégio foi desafiador demais, muito, muito. Uma escola de 62 anos no município que sempre foi chamada da paróquia, por isso paroquial, era da paróquia, então nós não podíamos mais ser chamados de escola paroquial, mas como tirar esse nome? Então nós ficamos aí mais de 5 anos tentando mudar o nome para que isso não gerasse um choque na comunidade também, porque é uma tradição, é uma escola super tradicional dentro do município. E aí entrou o nome Conexão. Adoramos o nome, eu acho que faz toda a diferença, faz muito sentido para a educação. Construímos mais uma unidade, nós hoje temos 2 unidades, uma da educação infantil, que atende mais de 100 crianças, e outra no centro, onde era a sede da escola paroquial, que também foi ampliada, que também foi modernizada, mas que continua com a essência que tínhamos antes. Nós continuamos com a nossa filosofia de uma educação humanizada, de um olhar para o indivíduo, de uma forma em que ele se sinta pertencedor à instituição, que ele entenda que nós não estamos ali só para transferir conhecimento, que nós estamos ali porque a gente dá um apoio, porque a gente olha para ele como pessoa. Então, hoje, o Colégio Conexão, ele tem tecnologia, ele tem excelentes professores, pessoas incríveis ministrando aulas lá, trabalhando ali dentro, são mais de 70 funcionários dentro da nossa empresa. Então, uma empresa que gera empregos aqui para Maracaju. E dentro de uma filosofia, nós ainda continuamos a falar de Deus, nós falamos de Jesus, nós temos ensino religioso na escola, não mais direcionado à religião católica, mas sim a valores, a princípios, a fé, a necessidade de olhar para o outro com aquele olhar de quem se importa. Eu me coloco no lugar do meu colega, eu quero saber como é que está o meu amigo. Então, posso dizer para você que hoje nós somos conhecidos, nós temos a identidade, já está bem marcada, de uma escola que tem pessoalidade. Muita pessoalidade, e eu me orgulho muito de dizer isso, porque, como eu disse lá no início, hoje, muito mais do que transferir conhecimento, de armazenar conhecimento nessas crianças, nós temos que nos preocupar com essa inteligência socioemocional delas, porque aí eles vão ganhar o mundo. Se eles tiverem equilíbrio, se eles tiverem tranquilidade, eles vão ganhar o mundo. Bom, vamos já caminhar para o nosso fechamento aqui, mas eu quero que você deixe uma mensagem para o gestor, o professor que deseja caminhar junto nessa inovação. Quais são os passos que você indica para que ele tenha sucesso? Olha, professores, nós professores, o que eu acredito muito que nos faz crescer, que vai nos fazer brilhar ainda mais, porque nós não seremos substituídos por IAs, jamais, jamais, isso não existe. A IA, ela pode ter toda a informação possível, mas ela não tem a sensibilidade que um ser humano tem. Então, se eu puder deixar uma mensagem para os educadores que estão aí se formando, que estão buscando um espaço nesse mercado de trabalho que também é bem competitivo, procurem ser muito sensíveis e equilibrados dentro de um processo que está apenas começando. Você vai ter 20, 30 seres pensantes na tua frente, cada um com uma história, cada um com uma carga emocional, cada um com um pensamento, com uma criação, e você tem que administrar isso, você tem que administrar. Então, seja sensível. Se eu puder deixar uma mensagem, atue muito dentro da sua sensibilidade e abrace. Não tenha medo de abraçar, não. Muito obrigado, professora Carla Sontag, pela participação aqui no nosso podcast, falando sobre educação, inovação e empreendedorismo
né, nesse tema tão importante que é falar sobre a tecnologia, né, e tudo que tem acontecido de novidades nesse meio e tão perto da gente que é na nossa cidade, de Maracaju. Né? Muito obrigado. E eu, né, deixo aberto sempre um convite especial, sempre que quiser retornar, trazer novidades, falar sobre o trabalho que vem sendo feito e principalmente trazer, né, informações do projeto, né, que você comentou sobre estar fazendo a parceria com ecossistemas do Sebrae. Então, com certeza vamos estar próximo, né, para trazer essas novidades e informações para a nossa audiência aqui no Portal Maracaju. Deixo o microfone à sua conclusão, fique à vontade, né, tenho certeza que, né, a gente vai ter aí mais episódios dessa nossa conversa, um papo muito bom, falando sobre tanta novidade e inovação que acontece em nosso meio da comunidade Maracaju. Ah, que legal, eu só tenho a agradecer. Agradecer ao Sebrae, agradecer ao ecossistema que me deu essa oportunidade de falar um pouco da minha profissão, que eu amo tanto, de falar sobre esse tema, sabe, que é a educação, que é o empreendedorismo, que tem uma relação muito próxima, isso é muito próximo. Agradecer a você, Nemes, pela chance de poder falar e pessoas entenderem talvez um pouco mais desse mundo que a gente vive, que é o mundo da educação, onde acredita-se que o professor é um cara sofredor, que é o cara penalizado. Não, nós somos muito felizes pela nossa escolha, pela nossa docência, e sou muito grata mesmo a Deus pelo dom que Ele me deu de poder atuar nessa área. Devo isso à minha mãe, que também era professora, sempre gosto de falar. E dizer a você que o dia que você precisar também, estou à disposição, a gente está aí para passar esse conhecimento mesmo e dizer que foi muito legal poder falar daquilo que eu entendo, daquilo que eu gosto de viver. Muito obrigado também ao Pablo, da Ecossistemas, né, que oportunizou esse momento especial, essa informação, né, essa novidade, muita tecnologia, né, tudo isso de perto para você aqui no podcast do Portal Maracaju. Até a nossa próxima edição. Desde já convido você para, né, curtir, comentar e compartilhar os nossos episódios na rede social do Portal Maracaju e no site portalmaracaju.com.br. Até lá.